Qual o maior perigo que você já enfrentou na sua vida? É fato que nós vivemos num mundo onde nós estamos cercados de perigos e que nós não podemos fugir deles, por assim dizer. Nós vivemos num mundo onde somos expostos, por exemplo, ao perigo de assaltantes, ao perigo de homens maus, de perder a nossa vida. Corremos o perigo de perder pessoas queridas próximas a nós. Corremos o perigo de perder, por exemplo, a nossa saúde. Corremos o perigo na economia do jeito que vai de perder os nossos empregos. Enfim, nós lidamos com uma série de muitos perigos na nossa vida. E nós estamos lidando constantemente com esses perigos, quer nós gostemos ou não. Mas em meio a esses perigos que nós encontramos na nossa vida, existe um perigo que demanda uma atenção mais cuidadosa da nossa parte. Existe um perigo que demanda de nossa parte um cuidado maior, uma atenção maior. E esse perigo é o perigo de abandonar a fé. Sem dúvida alguma, não importando quanto tempo você ter de crente, não importando as circunstâncias que rondam a sua vida, a posição que você já alcançou na igreja que você congrega, fato é que todos nós lidamos com este perigo de, em algum momento, abandonar a nossa fé ou de desejar abandonar a fé. Esse perigo, ele fica um pouco mais vivo, um pouco mais real, especialmente, quando nós lidamos com uma situação que é hostil a nós. Quando na nossa vida, nós começamos a lidar com situações onde a dor aperta, aonde nós começamos a lidar com o canto da sereia, aonde nós ficamos mais encantados, aonde nós ficamos mais impressionados. Quando na nossa vida nós começamos a lidar com a realidade do ódio do mundo contra nós. Quando nós, na nossa vida cristã, perdemos em algum sentido o nosso conforto, perdemos em algum sentido o nosso deleite nesse mundo, então esse perigo de abandonar a fé se torna mais real, mais vívido. E é por causa disso que o Senhor Jesus, então, adverte os seus discípulos sobre o perigo de abandonar a fé. Assim, nesta noite, eu quero considerar com os irmãos que o discípulo de Jesus precisa permanecer firme diante do mundo em revolta contra Deus. E esta verdade eu quero destacar à luz, então, de João capítulo 16. Mas a grande questão é como é que nós iremos permanecer firmes diante do mundo que nos odeia. Nós podíamos pensar, por exemplo, na armadura do Espírito, como foi lido anteriormente na diligência. Mas vejamos, como nós podemos permanecer firmes diante de uma realidade que muitas vezes é tão adversa para nós. Bem, eu entendo que o Senhor Jesus, ele nos direciona a 4 atitudes situadas no Evangelho de João capítulo 16, que nos ajudam então a considerar e a permanecer firme quando o mundo estiver em revolta, quando nós, ou neste mundo, em revolta contra nós. Vamos fazer a leitura do texto. Eu convido os irmãos convido os irmãos que podem ficarem de pé, e assim nós faremos a leitura dos 33 versículos que compõem este capítulo. Falo essas coisas para que vocês não tropecem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para você que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Verso 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está dizendo? Um pouco e você não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? E vou para junto do Pai? E diziam: que vem a ser este um pouco? Não compreendemos que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Verso 25. Estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de alguém que lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos cada um para sua casa. E vocês me deixarão sozinhos. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Ó Deus, nós sempre precisamos do Senhor. E de fato, o Senhor sabe que sem Ti nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor sabe também que existem alguns momentos da nossa vida em que nós carecemos um pouco mais do Senhor, um pouco mais da Tua graça, um pouco mais do Teu Espírito. Ó Deus, e nesta noite eu me encontro nessa situação. Então eu peço, Senhor, que por graça e misericórdia, o Senhor mais uma vez me ajude a passar para os meus irmãos aquilo que o Senhor tem direcionado para nós nesta noite. E que pelo poder e a ação do Teu Espírito Santo, nós possamos sair daqui transformados pelo poder que a Tua palavra tem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.
O contexto que nós temos visto até agora é um contexto marcado pelo ódio contra o discípulo de Cristo. Nós já vimos domingo passado, nos versos anteriores ao capítulo 16, no final do verso 15, que o mundo odeia o discípulo de Cristo simplesmente pelo fato dele ser discípulo de Cristo. Na verdade, o mundo tem um ódio contra Cristo, o mundo está contra Deus, mas como ele não pode atingir Deus diretamente, então ele procura atingir aquelas pessoas que estão mais ao seu alcance, como no caso os discípulos de Cristo. O contexto aqui é de perseguição. E a advertência de Jesus aqui para os seus discípulos, no capítulo 16, é exatamente contra o perigo deles abandonarem a sua fé. Dois textos, dois versículos marcam muito bem esta ideia que tem em João 16. Inclusive, é exatamente esses dois textos que dificulta a gente dividir João 16 em várias partes. Mas o verso de número 1, quando ele diz, fala estas coisas, para que vocês não escandalizem, na sua tradução talvez esteja assim, mas uma tradução melhor seria tropeçar, né? E a ideia de tropeçar aqui é de abandonar a fé, é de apostatar da fé. E outro versículo que deixa claro isso e que fecha é exatamente o verso de número 33, né? Eu falo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. O que Jesus espera dos seus discípulos é que eles permaneçam firmes. Mas para que eles permaneçam firmes, eles precisam ter entendimento do perigo que existe próximo a eles de abandonar a fé, especialmente diante de situações adversas. O próprio Dr. Carson, citando essa palavra, esse texto, ele diz: o maior perigo que os discípulos enfrentarão em relação à oposição do mundo não é a morte, mas sim a apostasia. E isso, meus irmãos, é muito interessante, porque o ponto aqui não é sobre o risco de perder a vida. O ponto aqui é sobre o risco de perder a fé. E Jesus, então, adverte os seus discípulos, porque Jesus sabe que a fé dos seus discípulos ela é mais importante do que a sua própria vida. Porque eles podem perder a vida, mas ainda conservar a sua fé para a eternidade. Mas se eles perderem a sua fé, eles passarão a sua vida numa eternidade longe de Cristo. Este perigo, meus irmãos, é um perigo real para os discípulos de Jesus. Foi um perigo para os discípulos de Jesus no seu tempo, e é um perigo para os discípulos de Jesus desta geração. Ou seja, todos nós, e para ser redundante e enfático, todos nós, sem exceção, corremos o perigo, melhor dizendo, de, nas vielas do mundo, nós acabarmos abandonando a nossa fé, apostatando da fé que nós professamos. Mas o que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos é que eles permaneçam firmes diante do mundo que está em revolta. Agora, como é que nós vamos permanecer firmes? Quando o mundo bravio se levanta contra nós. Eu penso que Jesus ele nos direciona aqui para 4 atitudes que nos ajudam a permanecer firmes diante de um mundo em revolta contra Deus e contra o povo de Deus. O primeiro deles compreende verso de 1 a 4. E eu quero destacar que para permanecer firme é necessário estar consciente da realidade de hostilidade a ser enfrentada pelo discípulo de Cristo. Note que o próprio Senhor Jesus, ele diz no verso 2, eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas eu estou falando estas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Nós, como crentes, precisamos estar conscientes da realidade de hostilidade do mundo contra nós. E note, meus irmãos, de que esta é uma realidade marcada pela rejeição.
O mundo não enxerga a igreja com bons olhos. O mundo não enxerga a igreja como sendo essencial. Para o mundo, a igreja é algo descartável, que não precisa estar reunida, que não precisa existir. Na verdade, seria até melhor que não existisse. Porque nós poderíamos seguir o curso deste mundo sem sermos incomodados com as verdades que a igreja proclama. Observe, meus irmãos, de que essa realidade marcada por rejeição, ela vem desde quando a igreja inicia. Ali nos seus primórdios, nós já percebemos isto. Mas rejeitar não é o suficiente. Observe que o texto diz que chegará a hora que eles irão matar os discípulos de Cristo, pensando com isso estar prestando culto a Deus. É uma realidade marcada pela rejeição, mas por uma rejeição levada ao extremo. Ou melhor, por uma expressão de um ódio ao extremo. Eles não só rejeitam, mas a gente precisa matar, a gente precisa acabar. Então note que esta, por mais que não seja uma realidade que nós provemos agora, nesse momento, mas não é uma realidade distante da história cristã dos nossos dias. Você não deve ser estranho para você alguns vídeos gravados por grupos extremistas ligados ao islamismo, e eles estão lá matando os cristãos, e eles estão fazendo aquilo como se estivesse prestando um culto a quem? A Alá, o Deus deles. Aí você olha para isso daí, não, mas isso daí é lá do outro lado. Lá no final do mundo, lá para a banda da África, não chega aqui não. Mas lembra, irmão, Jesus nos advertiu sobre isso. E Jesus não joga sua palavra ao vento, né? Nos advertiu por uma realidade que vai chegar. Basta nós olharmos para o plano de Deus. E no plano de Deus nós vamos encontrar isso daí bem descrito, certo? Uma realidade marcada pela rejeição, pelo ódio extremo, mas marcada também pela ignorância com relação a Cristo. Diz o texto que eles farão isso, verso 3, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Não conhecem a Deus, nem a Cristo Jesus. Então, esse mundo, ele está em rebeldia contra Deus, porque ele não conhece. Agora, veja bem, não conhecer aqui não é que o mundo não saiba que ele existe. Não é que o mundo, ele não conheça em relação a Jesus. Ele sabe de Jesus, ele sabe que existe Deus. Mas o problema aqui é que esse mundo, ele rejeita a tal ponto de que ele não quer conhecer mesmo. É o que diz Paulo em Romanos capítulo de número 1, verso 18. Eles abafam a verdade de que existe Deus. Eles sabem que existe Deus. Eles sabem que existe Jesus. Mas eles abafam na sua consciência. Eles sufocam na sua consciência. Para que assim eles possam seguir o curso deste mundo de forma mais tranquila. É uma realidade marcada pela rejeição, pelo ódio. É uma realidade marcada pela ignorância, mas é também uma realidade certa. Olha o que Jesus diz no verso 4. Eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, está aí às portas, vai chegar. Não é uma possibilidade. Isso daqui é uma realidade. Então note, nós precisamos permanecer firmes. E para permanecer firmes diante de um mundo em revolta, nós precisamos estar conscientes da realidade de hostilidade que o discípulo de Cristo enfrenta neste mundo. Mas uma segunda atitude que nós podemos destacar aí está no verso de número 5 até o verso de número 15. Para permanecer firme, é necessário desfrutar da providência de Deus na vida dos discípulos de Cristo. O que eu acho bem interessante nesse texto, e até agora, nesse capítulo 14, né, que é um sermão de Jesus. Se você acha que o sermão de 33 versículos é grande, agora imagina os discípulos que estão aí desde o capítulo 3 ouvindo Jesus lá, certo? E Jesus falando, né? Imagina Jesus falando esse tempo todinho, ele devia estar cansado, né? Mas enfim, note, a provisão na vida do discípulo de Cristo.
Todas as vezes que Jesus demonstra uma realidade difícil para os discípulos, logo em seguida ele traz então uma providência que ajuda os discípulos a lidar com aquela realidade. E aqui não é diferente. Note, verso de número 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Ora, meus irmãos, qual é a providência de Deus para o discípulo de Cristo enfrentar a hostilidade do mundo? É o Consolador, é o Espírito Santo, é o encorajador, é o conselheiro. Essa é a providência. Agora note, meus irmãos, que isto é maravilhoso, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos, ora, eu vou embora, eu não vou estar mais aqui com vocês. Mas vocês não vão ficar só, vocês vão ter aqui com vocês um consolador, ou um encorajador, talvez essa seja a melhor tradução aqui. Né? Esse Espírito, ele vem até vocês para ajudar vocês a lidar com essa realidade de hostilidade. Esse Espírito que vai chegar é aquele que vai convencer o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo, como diz o texto aí, no verso de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai, vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então note, Jesus, ele está falando que o Espírito irá vir. Quando ele vier, não é questão de metafísica, não é que Jesus e o Espírito não pudessem coabitar nesse mundo, conviver nesse mundo. Mas aqui, meus irmãos, aponta para uma nova etapa no plano de Deus. Se os irmãos lembram de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando pela manhã, devem lembrar que Atos 2 marca então a nova etapa no plano de Deus. Nos últimos dias, derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. A descida do Espírito Santo, então, marcaria o início de uma nova etapa no plano de Deus. Marcaria, então, os últimos dias desta era, deste reino, deste mundo em revolta contra Deus. Agora note que ele diz que esse Espírito convencerá. E essa tradução, convencer, que é trazida pela ARA, trazida pela NVI, não é uma boa tradução. Porque convencer dá a ideia de mais intelectual, né? Como o Espírito Santo chegasse e ele, então, argumentasse, convencesse a pessoa de que não, você está errada mesmo. Mas a ideia aqui vai para além disso. É o Espírito Santo chegando e mostrando para mim, olha, os meus pecados, a minha condição. E ele me levando então, e ele persuadindo então o meu coração, para que entendendo a minha condição de pecaminosidade, eu possa ser levado até Cristo, eu possa ser levado ao arrependimento. Não é um convencimento intelectual somente. Eu tenho que passar por entender pela minha mente, mas esse entendimento intelectual me leva então a me render aos pés de Jesus, a estar arrependido aos pés de Jesus, a entregar e a crer, a entregar a minha vida e a crer em Jesus. Ele diz que o Espírito então, esse Consolador, ele então convencerá o mundo do pecado, mas convencerá o mundo também da justiça. E ele diz da justiça e do juízo, da justiça porque vou para o meu Pai. Ora, que sentido é convencer da justiça aqui? Lembra que os discípulos estavam inseridos numa sociedade onde tinha uma justiça religiosa. Os judeus que procuram matar Jesus aqui são aqueles que acham e entendem que tem a justiça de Deus na sua vida. Ou melhor, eles são a expressão da justiça de Deus na sua vida. E Jesus está dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer de que essa falsa justiça aí não significa nada. Essa justiça pessoal, e é interessante, porque você tem a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, né? A tradução do Antigo Testamento para o grego do Novo Testamento. E você tem essa expressão justiça, é a mesma que Isaías utiliza para dizer
que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. As nossas justiças não passam de panos da menstruação da mulher. Essa é a figura literal ali. E o que Jesus está dizendo, que quando o Espírito Santo chegar, ele vai convencer a nós de que a nossa justiça, ela não serve para nada. De que a nossa justiça não tem validade de nada. De que a nossa justiça não é suficiente para nós alcançarmos um relacionamento com Deus. Ele também convencerá o mundo do juízo, não é? Porque o príncipe deste mundo já está. Faça o link. Você tem um mundo que está em revolta contra Deus. Esse mundo está em revolta contra Deus porque ele não conhece a Deus. Mas esse mundo está em revolta contra Deus porque ele tem um príncipe que está em rebeldia contra Deus. Agora escute bem. Todo aquele que está seguindo o curso deste mundo, está seguindo o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Você entende aqui? Você entende aqui? Você entende a implicação quando eu digo que eu não quero mais seguir a Cristo? Você entende o problema aqui? Ora, agora o que é mais impressionante é porque Jesus está dizendo que o príncipe deste mundo já está na cruz. Na cruz, Jesus dispôs, Jesus derrotou as potestades e os poderes das trevas. Na cruz, que foi o símbolo de vergonha, é também um símbolo de vitória para Jesus. É ali na cruz, onde Jesus triunfa sobre o inimigo de Deus. É ali na cruz em que Jesus demonstra que vale a pena continuar seguindo a Jesus. Por quê? Porque esse exército que está aí, esse general que está aí se levantando contra Jesus, ele já está derrotado. Porque esse general que está aí, ele já está vencido. Agora veja, quando mesmo nós tendo consciência, note o tamanho da insensatez, mesmo nós tendo consciência dessa verdade, imagina a loucura de nós, então, fazer parte do exército derrotado. Nós não gostamos de fazer parte do lado derrotado. Nós não gostamos. Por natureza, nós gostamos de ser vitoriosos. Nós gostamos de vencer, no final das contas. Mas considere uma coisa. Só é possível vencer se você estiver do lado que é vencedor. O lado vencedor não é esse mundo que está aí. Esse mundo está derrotado. Está caminhando para receber a sua sentença final. E se você continua lá, você está caminhando com ele para receber a sentença final também. É tempo de considerar e voltar para Jesus. É a única forma. Porque por meio de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a morte. Mas a vitória que nós temos é sobre tudo o que representa o mal, contra todo o império do mal. Esta providência de Deus é o Espírito, então, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas note, a providência de Cristo para o seu discípulo é o Espírito que ensina a verdade. Veja a continuidade do texto. Tenho ainda muito para lhes falar, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. O Espírito vai guiar você em toda a verdade. Talvez a sua tradução deva ter aí, e o Espírito guiará você à verdade. Então, a ideia, essa não é uma boa tradução, porque a ideia de que existe uma verdade que o Espírito vai guiar você. Só que,
para João, verdade não é um conceito. Para João, verdade é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Então note que a função do Espírito Santo, irmãos, observe bem. A função do Espírito Santo não é trazer novas revelações. A função do Espírito Santo é te conduzir naquilo que Jesus já revelado. É te conduzir no Cristo já revelado. É te conduzir na verdade já exposta. É por isso que os nossos irmãos pentecostais, muitas vezes eles escorregam aqui. Porque eles sempre acham que a função do Espírito é trazer novas revelações. Olha, o texto está dizendo que ele vai guiar em toda a verdade. Ele vai guiar em Cristo Jesus. Observe, meus irmãos, de que o propósito do Espírito Santo é ensinar. Você percebe a importância que é de nós como igreja, nós sentarmos, nós pararmos para aprender? Jesus deixou o Espírito Santo com um dos propósitos de ensinar sobre Jesus. Esse Espírito que está ensinando a verdade, ou ensinando sobre Jesus, ele tem como função glorificar a Cristo. É maravilhoso isso aqui. O Espírito Santo, ele não exerce um ministério independente. Ele não exerce um ministério onde ele decide o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo está em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. A tal ponto que no exercício do seu ministério, ele está conduzindo as pessoas para a verdade que é Cristo, e ao conduzir as pessoas para a verdade que é Cristo, ele está glorificando a Cristo. Ao conduzir essas pessoas em toda a verdade que é Cristo, ele está fortalecendo para que os discípulos de Cristo possam testemunhar de Cristo. E testemunhando de Cristo, esses discípulos estão glorificando a Cristo. Então o Espírito Santo, ele atua de forma com que Cristo seja glorificado. Porque no final das contas, meus irmãos, Jesus é o Cordeiro que foi morto e comprou para si povos de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. É por isso que ele é digno de toda adoração. É por isso que o céu se rende à majestade do Cordeiro que foi morto e reviveu. E a função e um dos propósitos do Espírito Santo é exatamente isso, apontar para Jesus, para que Jesus receba toda a sua glória. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque você encontra o próprio Deus chegando, o próprio Espírito Santo chegando. E imagine, irmãos, o ministério do Espírito Santo hoje. Um ministério que nós não temos dimensão na nossa vida. Mas ele não quer a glória para si. A glória do Espírito Santo é para o Filho. É para aquele que foi morto e reviveu. Note, o texto continua demonstrando, meus irmãos, de que além da consciência da realidade de hostilidade que nós enfrentamos neste mundo, além da providência de Deus a ser desfrutada por nós neste mundo, para permanecer firme, é necessário também lembrar de que a tristeza será transformada em alegria. Observe aí a encadeamento das ideias. E observe que coisa maravilhosa essas verdades. O texto diz aí no verso número 16 em diante, que Jesus fala para os seus discípulos que um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e não me verão de novo. Para os discípulos é um pouco confuso, né? Mas para nós não é confuso. Nós sabemos que um pouco não me verão mais. Por quê? Porque no outro dia aqui, Jesus ia ser preso. Aliás, na mesma noite aqui, Jesus ia ser preso. No outro dia ele ia ser morto e ia ser sepultado. Os discípulos não iam ver mais ele. Mas passado mais um pouco, ele ia ressuscitar. E os discípulos iam ver novamente ele. Certo? Mas interessante. Veja. E isso causa uma confusão nos discípulos, né? Isso deixa os discípulos sem saber como é que vai ser a coisa. Então, os seus corações são tomados de tristeza. É isso o que o Senhor Jesus está dizendo aí no verso, especialmente no verso de número 20. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em
alegria. A tristeza dos discípulos, meus irmãos, é compreensível. Nós tínhamos a nossa vida. Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Nós, por mais que sejamos falhos, nós amamos Jesus. Nós até nos achamos que somos bons demais para sermos discípulos de Jesus. E de repente chega Jesus e diz, olha, eu vou me embora, vocês vão ficar aí, vocês vão me trair, um vai me trair, outro vai me negar, e vocês tudo aí, ó, vão me abandonar. E os discípulos começam a ficar perturbados com isso. De repente Jesus chega e diz, olha, vocês vão lidar com hostilidade mesmo, com aflição, vocês vão lutar com muita dificuldade na vida de vocês. E aí os discípulos, tomados pela tristeza, tomados pela incompreensão, porque por incrível que pareça, os discípulos são tardos e lentos para aprender. Né? Jesus ensina uma coisa, duas coisas, 3 vezes, 4 vezes, 5, o discípulo não pega. E aqui, novamente, eles estão ainda tomados por essa incompreensão. A coisa começa a ficar complicada para eles. Mas aí Jesus diz, olha, a tristeza de vocês será convertida em alegria por causa da presença de Jesus. Eu quero chamar a atenção isso para você. Nós estamos falando aqui num contexto de hostilidade extrema. Jesus está dizendo, olha, a alegria de vocês, a tristeza de vocês é real. Mas a tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. E por que vocês estarão alegres? Porque eu virei outra vez até vocês. Verso número 22. Qual é a razão da alegria do discípulo de Cristo? Não é a perseguição que cessou, mas é o fato dele estar desfrutando da presença do seu mestre novamente. É interessante, meus irmãos, de que esta alegria, ela é tão maravilhosa, tão plena, que ela é suficiente para nos fazer esquecer da aflição. A ilustração que Jesus utiliza aqui nos mostra isso. Ora, ele usa a ilustração de uma mulher que está para dar luz. Ela fica triste. Ela sente dores, ela sofre. Mas aí, o texto diz, quando chega a hora, mas depois de nascida a criança, já não lembra mais da sua aflição. A alegria de ter trazido seu filho ao mundo supera toda a dor que ela havia sentido. É suficiente para fazer com que ela agora, ela abra um sorriso. E a coisa maravilhosa está aqui a razão da minha alegria. É isso que Jesus diz então. Assim também agora, vocês estão tristes, verso 22. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. O que é mais interessante, meus irmãos, é de que esta alegria, ela é impossível de ser tirada do discípulo de Jesus. E ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. É uma alegria que dura para sempre. A nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória do porvir. Sabe qual é a grande dificuldade que nós temos, meus irmãos? É porque muitas vezes nós não enxergamos a glória do porvir. O que nós enxergamos é agora, aqui e agora. E algumas vezes, alguém chega e diz, olha irmão, olha para o futuro. Tem uma glória para ti. Mas eu não quero olhar para o futuro. Eu quero continuar olhando para cá, para a minha miséria, para a minha desgraça, para a minha tristeza. Fazer isso, irmãos, é loucura. Porque nós somos o único povo da face da terra que temos motivos suficientes indo e voltando para nós termos alegria. Agora, não é alegria das circunstâncias. Olha, o contexto da alegria aqui é sofrimento, é de dor, né? É uma alegria que vem por intermédio de Jesus.
toda a alegria que nós temos neste mundo, e nós não podemos negar que nós temos alegrias nesse mundo, mas toda a alegria que nós temos nesse mundo é passageira. Concorda comigo? Se o menino aí casaram recentemente, a festa da alegria foi boa? A festa de casamento foi boa? Foi alegre? Não foi? Maravilhosa. Mas no outro dia, estava a mesma alegria? Não, não estava. Não estava. Porque não tinha mais festa. As pessoas que estavam lá, curtindo aquele momento com você, não estão mais ali, não. Você pode ter outra alegria no outro dia por outra coisa. Agora você está com a sua esposa, não é? Mas aquela alegria que foi ontem, ela não volta para amanhã. Ela que foi ontem, ela não vem para hoje, sucessivamente. Você vai no mundo, tem coisas que dá alegria, não dá? Você pode ir, por exemplo, para uma festa. Dá alegria para uma festa? Dá. Mas é uma alegria que passa. E não tem mais. Mas o que Jesus nos chama a atenção é que quando nós somos discípulos de Jesus, nós temos uma alegria que não pode ser tirada. E não é tirada. Nós temos uma alegria que permanece. Permanece. E esta alegria permanece porque nós permanecemos em Jesus. Uma última atitude que eu quero destacar aqui, além de nós estarmos conscientes da realidade da hostilidade, além de desfrutarmos da providência de Deus para nós em meio a essa hostilidade, além de nós lembrarmos de que a tristeza será transformada em alegria, para permanecer firme, o discípulo de Jesus olha para aquele que venceu o mundo. Verso de número, especificamente, verso de número 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Veja bem. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que nós precisamos dirigir os nossos olhares para Ele e contemplarmos a sua obra. Estas coisas, verso 25, eu lhes falei a vocês por meio de figuras. Mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai vos ama, visto que vocês amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. O que Jesus está chamando a atenção é para demonstrar para nós que nós precisamos olhar para Ele. Ele é aquele que faz o intermédio entre nós e Deus. Ele é aquele que quer reproduzir a comunhão com o Pai no nosso relacionamento com Ele, com o Pai também. O que Jesus está nos chamando a atenção, olha, eu vim para esse mundo. E agora eu vou voltar para o meu Pai. E eu vim para esse mundo para quê? Para pegar vocês. Vocês não são do mundo. E o meu objetivo é levar vocês para o Pai, junto dele lá. Então olhe para a obra, olhe para Jesus, considere a sua obra. Agora, olhe para Jesus e considere a repreensão de Jesus também. O texto diz que os discípulos dizem, agora vemos o Senhor, vemos que o Senhor sabe todas as coisas. É muita petulância mesmo, não é não? Olha aí, ó. Ele diz, né? Agora nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. E não precisa que ninguém lhe pergunte, mas não é possível o negócio. A essa altura, né? A essa altura, ele diz ainda, por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Oh, meu Deus. Meus irmãos, não sei não. É porque Jesus é Jesus mesmo, né? Mas, rapaz, dá para dar uma mãozada assim no pé do rio para descolar, né? Como diz o Matuto. Que não é possível, rapaz. Já faz tanto tempo que Jesus está com esses homens. E agora nós percebemos. Agora nós achamos que nós já conhecemos. Agora nós já sabemos. E agora que nós sabemos, agora nós cremos no Senhor. Aí Jesus vai, amorosamente, e diz assim, né? Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O que Jesus faz é a semelhança do que ele fez com Pedro. Senhor, todos aqui podem me abandonar, mas eu não. Pode abandonar, mas eu não.
Jesus diz: Pedro, esta noite você me negará. Jesus confronta os seus discípulos com a realidade dos seus corações, com a sua fé. Se os discípulos de Jesus acham que eles estão num patamar elevado em relação a Jesus, de que eles já são os discípulos, de que eles já têm o entendimento de tudo, que eles já compreendem tudo, que eles já estão prontos para tudo, Jesus diz: olha, meus discípulos, baixa a bola aí, se acalma, não é bem assim não. Vocês ainda são frágeis. Vocês ainda estão lidando com o risco de me abandonar de uma vez por todas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo que sabem tudo? Daqui a pouco, vocês vão me abandonar. Vocês vão me deixar. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E então, é com essa frase que Jesus termina o seu discurso no cenáculo. A pregação no cenáculo. Não é? Falei estas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra de Jesus, meus irmãos, aponta para a fonte da nossa paz. A fonte da nossa paz não está numa vida cômoda, tranquila, de deleite neste mundo. A fonte da nossa paz está em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Mas a palavra de Jesus, que aponta para a fonte da paz, é também uma palavra que destrói qualquer esperança neste mundo. No mundo, vocês passam por... Esse é o mundo em que nós vivemos. Você se ilude com ele se você quiser. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo marcado pela aflição. Marcado pela aflição. De modo que isso destrói qualquer esperança que nós podemos ter neste mundo. Você pode ver coisas bonitas, belas, se envolver com isso. Mas, esse mundo não é suficiente para te dar esperança. A palavra de Jesus mostra que permanecendo nele, nós também venceremos o mundo. Tenham coragem. Eu acho interessante essa tradução, né? Porque eu até tenho um bom ânimo, mas que tenham coragem. Se mantenham firmes. Como é que você vai se manter firme? Olhe para mim. Eu venci o mundo. Se nós olharmos para os nossos irmãos, vamos começar de casa. Se nós olharmos para nossas cônjuges, algumas vezes a nossa esperança vai ser destruída. Se nós olharmos para a nossa igreja, tem tantos problemas, né? Nossa esperança vai ser. Se nós olharmos para o nosso pastor, aí pronto, aí está desmantelado mesmo. E vice-versa. Se nós olharmos para a igreja muitas vezes, e quantas vezes? Quantas vezes? A gente não pensa, por que Deus me colocou aqui, né? Podia ter me colocado no outro canto. Brocando, né? Talvez fosse menos difícil. Mas quantas vezes? Mas, irmãos, isso acontece porque nós olhamos na direção errada. Não é pessoas que nós olhamos, ou devemos olhar. Nós precisamos olhar para aquele que venceu o mundo. Ele é quem nos fortalece para vencer este mundo. Algumas aplicações, rapidamente, para nós concluirmos. Primeiro, devemos considerar que abandonar a fé é um perigo real. Aquele que acha que está de pé, cuide, para que não caia neste perigo. Meus irmãos, leve a sério isso. Leve a sério isso. Algumas vezes eu penso que nós podemos achar, melhor dizendo, que o fato de nós participarmos de uma igreja batista, a batista regular, é claro, né? O fato de nós estarmos nos cultos ao domingo à noite é suficiente. E isso me garante que eu não esteja aí no risco iminente de abandonar a fé. O filho mais velho de Lucas 15 abandonou a fé dentro
da casa do Pai. Não foi no mundo que ele abandonou a fé. Nós corremos o risco, irmãos, disso. E nós precisamos ter cuidado. Porque Satanás, ele nos cerca. E nos cerca com propostas, nos cerca com dificuldades. Ele tem os meios para alcançar esse objetivo. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Enquanto vivermos neste mundo hostil a Jesus, lidaremos com muitas... o mundo é difícil. É mesmo. A luta é grande. É mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Nós não podemos nos encantar e acharmos que a nossa viagem aqui neste mundo é tranquila. Isso é uma ilusão. Se você tem isso, é uma ilusão. Tira da tua cabeça. Porque a viagem aqui é difícil, é turbulenta, é luta. E você sai de uma, entra outra. E quando essa outra chega, é maior do que a anterior. E você vence, está esbagaçado, vem outra maior ainda. Esse é o mundo que nós vivemos. Agora, eu imagino o seguinte. Se nós vivemos nesse mundo desse jeito, de miséria, de luta, de dificuldade, nós ainda somos tão apegados a esse mundo, imagine se nós vivêssemos num mundo tranquilo. Daí eu penso que as aflições são a necessidade para nós lembrarmos de que nós ainda não chegamos à nossa casa. De que aqui não é nossa morada definitiva. E Deus faz isso de modo proposital para nos lembrar. Em meio às aflições, olhe para Jesus. Use os recursos que Deus lhes dá e permaneça firme em Jesus. Ora, olha para Jesus. Use os recursos. João até agora tem nos dado alguns recursos para nós lembrarmos. Oração. A palavra de Jesus. O auxílio do Espírito de Jesus. Você está percebendo como nós voltamos para o beabá da vida cristã? Mas é isso mesmo. O que mantém uma vida cristã em pé ou derruba ela é o exercício ou não do beabá da vida cristã. Grande dificuldade, irmãos, em meio às aflições, nós nos acabamos, a coisa complicada, nós estamos a ponto de desistir. Por quê? Porque nós estamos olhando para o lado errado. Nós estamos olhando para a pessoa errada. Nós estamos olhando pela ótica errada. Nós estamos negligenciando os recursos básicos. Nós muitas vezes, meus irmãos, passamos de semanas e esquecemos lá, vai deixando. Não, deixa do jeito que dá, vai levando do jeito que dá. Vai levar pancada, e muita pancada. Porque o mundo não dispensa. E o que nos faz permanecer firmes nesse mundo é exatamente, irmãos, olhar para Jesus. É pegar os recursos básicos, pegar a sua palavra. Você não vai encontrar ânimo nos exemplos que você encontra nesse mundo. Você não vai encontrar ânimo na sua realidade de vida. Você não vai encontrar ânimo. Você só vai encontrar ânimo em Jesus, olhando para Jesus. A parte de Jesus, esse mundo é um verdadeiro pântano do desânimo. Uma quarta e penúltima aplicação. O Espírito Santo foi dado para auxiliar o discípulo no testemunho de Jesus. Meus irmãos, eu não sou um exímio pregador. Mas eu tenho tentado me esforçar para trazer o melhor possível que eu posso para os irmãos. E às vezes eu fico pensando, o que é que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido dia após dia? Porque às vezes eu tenho a impressão de que essa palavra para nós parece ser apenas um conceito. E nós ainda, não, mas é isso mesmo. Eu chego aqui, eu escuto, absorvo, até anoto. E é bom anotar, né? E pronto.
Mas, meus irmãos, o Senhor nos alimenta para que nós possamos frutificar. Se nós estamos aqui ouvindo, e precisamos estar ouvindo mesmo, mas se nós não aplicamos esta verdade na nossa vida ao ponto de frutificarmos, ora, qual está sendo o trabalho do Espírito Santo em nós, então? O Espírito Santo é dado, e essa é a ênfase, né? Final de 15 para 16, é dado para os discípulos que estão em sofrimento, para que eles possam, animados pelo exemplo de Jesus, possam testemunhar de Jesus. Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo como? Você acha que o Espírito Santo chega e diz, eu sou o Espírito Santo, e eu quero dizer para você, não, ele não vai fazer isso. Ele faz isso por meio de mim e de você, as testemunhas de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar nisso. Eu tenho incentivado tanto, eu tenho falado tanto aqui na igreja. Nós precisamos fazer isso de modo intencional. Pegar as pessoas que nós conhecemos, que não conhecem a Cristo, e nós intencionalmente começarmos a testemunhar delas. Pastor, eu não sei, eu não tenho condição. Olha, se você está aqui na igreja desde a época que eu estou aqui pregando, pelo menos aqui no domingo à noite, você não tem essa desculpa. Porque você precisa saber. Eu já ensinei sobre várias vezes. Mas ainda que você não saiba, você pode pedir ajuda. Nós temos material, nós temos irmãos mais maduros que podem fazer isso. Você tem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz em toda a verdade que você aprendeu. No final das contas, irmãos, nós perceberemos que quando nos omitimos de testemunhar, é por uma decisão nossa mesmo, porque nós não queremos. Porque nós temos tudo o que precisamos para isso. Mas, por alguma negligência, nós acabamos esquecendo disso. Lembre-se que a tristeza será convertida em alegria plena. Lembra disso. Lembra disso. Uma das minhas maiores lutas como pastor é levar os irmãos, as ovelhas, que muitas vezes chega para falar sobre situações, a considerar sobre isso. Isso é a vida, irmãos. Isso é a vida. Nós vivemos num mundo marcado pela tristeza. E esse mundo é assim. Mas haverá um dia em que a tristeza será convertida em alegria plena. Até lá, nós teremos alegrias. Mas essas alegrias, nós, discípulos de Cristo, as alegrias que nós temos, é só para a gente sentir o gostinho do que será a alegria plena. Quero terminar, irmãos, fazendo apenas mais uma aplicação. E essa aplicação é voltada para você que não tem a Cristo Jesus ainda. E eu sei que muitas vezes, quando a gente não tem a Cristo Jesus, nós não debatemos, nós somos ferroados na nossa consciência. Porque nós percebemos que nós precisamos mudar de vida e muitas vezes nós temos medo de mudar. Outras vezes nós achamos que nós não podemos mudar, de que nós nascemos assim, de que nós vamos continuar assim para sempre. Mas olha, você tem a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. E ao ser um discípulo de Jesus, você vai ter o auxílio do Espírito Santo. Ao ter o auxílio do Espírito Santo, você vai conseguir permanecer firme, mesmo em meio às tristezas da vida. Agora, lembre-se de uma coisa. Jesus advertiu seus discípulos sobre o perigo deles abandonarem a fé para irem para o mundo. Mas essa advertência de Jesus pode tomar um aspecto diferente. Jesus está te advertendo também sobre o perigo de você continuar no mundo a despeito do convite dele, para que você tenha paz, para que você tenha alegria e para que você desfrute um relacionamento como discípulo dele. Entregue a sua vida a Jesus. Não perca tempo. O Senhor ainda continua esperando
por você, para que você tome a decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas se você não quer tomar a decisão como Senhor e Salvador das suas vidas, você está tomando uma outra decisão, de rejeitar Jesus. E essa decisão é uma decisão que se coaduna, se harmoniza com aquilo que o mundo faz. O mundo rejeita Jesus. O mundo vai ser destruído, o mundo passa. E tudo o que tem aqui passa. De modo que continuar nessa condição é continuar para num mundo que vai passar, que vai se acabar. Se simplesmente se acabasse, vá lá. Mas é porque quando você sair daqui, você vai para uma eternidade sem Cristo. Sem Cristo. E essa eternidade não foi porque você não teve oportunidade. Não foi porque Deus não te deu a oportunidade de conhecer sobre o plano dele, sobre a salvação dele. Deus está te dando hoje. E você está tomando essa decisão hoje à noite. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer por Cristo Jesus, pelas orientações que o Senhor nos dá. Ó Deus, o Senhor sabe que não é fácil nós permanecermos firmes em Ti quando nós lidamos com a hostilidade contra nós. O Senhor sabe disso. Mas o Senhor sabe também que a opção afora, a permanência em Ti, é uma opção desastrosa para a nossa vida. Porque o mundo, ele não oferece nada que seja aprazível eternamente para nós. Então a minha oração nesta noite é que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos que estão aqui a permanecer firmes. Obrigado porque nós estamos num país que onde ainda nós podemos cultuar o Senhor de forma livre, sem uma perseguição hostil, escancarada e aberta, elevada à máxima potência. Mas o Senhor sabe que esta é uma realidade que não tarda e pedimos que o Senhor nos prepare para ela. E eu estou te pedindo isso, ó Deus, porque o Senhor sabe bem de que essa é uma realidade indesejável para todos nós. Não é uma realidade confortável. De que é o fogo, literalmente, da provação. Nos ajude a passar por ele. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que o Senhor nos cedeu, para que nós possamos conhecer a Cristo, testemunhar de Cristo. Obrigado pela promessa da alegria que em breve nos alcançará de forma plena. Obrigado por Jesus, que veio a este mundo e nos deixou o seu exemplo para demonstrar de que ele foi capaz de vencer o mundo. E na sua vitória sobre o mundo está também a nossa vitória. Mas eu peço também pelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento para que, conhecendo a Cristo, elas possam desfrutar de uma alegria que somente Cristo é suficiente e capaz de dar. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, pois sem o Senhor nada nós podemos fazer. Obrigado por mais uma vez que o Senhor falou conosco. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus e suplicamos que a Tua graça, que excede os nossos pecados, que o Teu amor, que é maior do que o nosso entendimento, e que o Teu conforto, o Teu encorajamento, trazido a nós pelo Espírito Santo, seja uma presença real nas nossas vidas. Nos momentos de hostilidade, nos momentos de tranquilidade, a fim de que nós possamos continuar firmes em Ti, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Após o pós-lúdio e oração silenciosa, está encerrado esse culto. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.